Ok? Ao vivo? Aos vivos e a cores! Direto do estúdio Number One, galerinha. Foi aqui onde tudo começou no canal Educação, esse estúdio maravilhoso. É o mar maior, o mais bonito de todos, o mais amplo. Aqui é uma mega sala de aula, viu, galerinha? Estamos aos vivos para a Esperantina, para São Francisco do Piauí, para todo o estado do Piauí, para você também poder assistir depois na plataforma, poder acessar a aula lá na plataforma, lá no YouTube. Galerinha de Conceição do Canindé, você que nos assiste, os nossos colegas professores mediadores, nossos colegas de história, nossos colegas historiadores, nosso alunado pelas várzeas, pelas chapadas dos sertões do Piauí. É o tio Flávio de volta de boa na Lagoa com a tia Socorro, fazendo a parte da interpretação das Libras. De boa? Vamos começar? Vamos começar, povo? O legado do povo hebreu, galerinha. Olha, a aula de aprofundamento, na semana atrasada, nós vimos o Egito, foi massa. Depois nós vimos os povos mesopotâmicos, foi massa também. Hoje é o povo hebreu, o povo escolhido de Deus. Na narrativa bíblica, o povo escolhido de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu, mesma coisa. Vamos pegar a canetinha, vamos começar aqui, começando mostrando para você a região denominada pelos historiadores de área do crescente fértil. Notadamente, você está vendo aí a quantidade gigantesca de desertos, como é grande o deserto, né? E a área verdinha, em torno dos rios, são as áreas ribeirinhas. São aquelas que permitem a fertilidade do solo. E veja que além do rio Nilo, além do rio Tigre e Eufrates, nós temos o famoso Rio Jordão, Mar da Galileia, está aqui Mar da Galileia. Depois, o famoso Mar Morto, olha aí, é a região sírio-palestina, que na realidade, a região hoje é a região de Israel, né? Daí a capital, Jerusalém. Aí é onde Jesus Cristo nasceu, viveu, pregou, nessa região aqui, que quando o povo hebreu chegou, haviam os cananeus, a terra de Canaã, os cananeus, os povos do mar, né, como diz a Bíblia. Mais uma vez, mostra a região da Mesopotâmia, que nós fizemos uma abordagem na semana passada, e aqui é mais ou menos a região de Israel, que hoje é um país aqui. A capital é a cidade de Jerusalém e, evidentemente, você sabe dos problemas que ainda tem nessa região, haja vista que o povo de Israel são os judeus e os palestinos são descendentes dos árabes e seguem o islamismo. Aí tem um fatality religioso, político, territorial, cultural entre os judeus, olha o símbolo do judaísmo, entre os judeus e os seguidores do Islã. Olha o símbolo do islamismo. Ah, papai! Vamos passar? Mais uma vez, a região de Canaã, quando o povo hebreu chegou ali naquela região, haviam os cananeus, os filisteus, os moabitas, os edomitas, os idumeus, os arameus, os meus, os vossos e os possos. Era uma penca de povos, né? Era uma penca de povos. E a imagem mostra para você, deixa eu apagar, primeiro, o meu amigo Abraão morava em Ur, na Mesopotâmia, recebeu um sinal divino que disse: meu filho, pegue teus panos de bunda e vai à procura da terra prometida. Ele foi ao norte e Deus disse: não é aí, é a terra que jorra leite e mel. E a terra que jorra leite e mel
era uma terra que já tinha os cananeus, essa região que você viu agora há pouco. Bacaninha? O povo hebreu vai se estabelecer lá. Quem foi ele? Abraham. Aqui, ó, Abraham. Seria um neto do meu amigo Sem, então você vai dizer que são povos semitas. Era casado com Sara, você sabe que Sara era estéril, permitiu que o Abraão tivesse um caso com a escrava Agar, teve um filho Ismael, depois Deus foi clemente e permitiu que Sara tivesse um filho, que vai ser Isaque, pai de Jacó, e aqui vai dar origem ao povo judeu. E aí você tem na imagem a famosa estrela de Davi. Estrela de Davi. Alô, Maria Lucilene. Maria Lucilene. E tem ali o meu amigo Moisés recebendo os 10 mandamentos. O famoso decálogo. As tábuas da lei. As tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos. Então já vou começar para você dizendo uma parte do legado do povo hebreu. O que foi que o povo hebreu deixou para a posteridade? Deixou para outros povos? Deixou de legado para outras civilizações? Primeiro e mais importante e indissociável da história deles, a religião, chamada judaísmo. Judaísmo. O que é que tem de importante na religião judaica? Primeiro que ela vai ser diferente dos outros povos. Porque nós já vimos Egito era politeísta, Mesopotâmia era politeísta, os fenícios politeístas, os gregos, os romanos, tudo era politeísta. Mas a religião dos hebreus só acreditava num Deus único. E a fé havia sido revelada por Deus aos homens. Papai! Essa concepção é indissociável da história dos hebreus. A história dos hebreus se confunde com a própria religião, o judaísmo. Bacaninha? Acreditavam na vinda de um Messias Salvador, que para os cristãos é Jesus, que para os islâmicos é Mohamed, é Maomé, de boa? E aí eu coloquei, olha, a base cultural, social da sociedade hebraica foi a religião deles. Foi a fé que untou, que uniu o povo hebreu, os judeus. Aí eu coloquei, esse mesmo legado foi seguido por cristãos, católicos e protestantes e pelos islâmicos. Que legado? O legado monoteísta e um legado da vinda do Messias Salvador. Tanto os cristãos o acreditam, na ideia de que Cristo é o Messias, quanto os islâmicos. De boa? Tio, então a gente pode dizer que o cristianismo e o islamismo são meio que filhas da religião judaica? Claro, com certeza. A Palestina era a terra prometida, a terra que jorra leite e mel, em torno do Rio Jordão, tem abundância, e parte da narrativa dos hebreus é numa mega história contada num livro histórico. Ele é um livro religioso, tio. Mas lá tem muita história também. E a gente narra parte da história dos hebreus bebendo no Antigo Testamento. Ou Velho Testamento. É a mesma coisa, galerinha. Primeiro, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros da Bíblia, tia. Os hebreus não chamam Pentateuco, chamam Torá. O que é a Torá judaica? A lei. As leis mosaicas, as leis de Manassés, as leis de Moisés, estão na Torá judaica, a lei dos judeus. Mas também é um livro histórico, haja vista que, por exemplo,
O livro do Êxodo narra a história dos hebreus no Egito, na época da escravidão. Tem os cânticos, massa, os salmos atribuídos ao rei Salomão, tem os provérbios do rei Davi, e lembrar que os hebreus, os judeus mais tradicionais, realizam ainda a circuncisão, que é tirar o prepúcio que recobre a glande do pênis do menino. Bacana? Chama circuncisão. Por último, os judeus ainda hoje guardam o sabá. De novo, guardam o sábado. E o prédio onde os judeus se reúnem para fazer a leitura da Torá, estudar, meditar e orar, chama sinagoga. Bacaninha? Olha uma festa judaica importante, ó. A Páscoa. A Páscoa lembra a liberdade do Egito, a ser livres da escravidão. Ah, papai, quando Jesus era vivo, Jesus comemorou a Páscoa judaica. Portanto, a Páscoa dos judeus não tem a mesma ideia da Páscoa dos cristãos, é o que eu quero que você veja. Meu rei, deixa um minutinho na tela aí para a galerinha fazer um print. Beleza. Já vimos a importância da história dos hebreus e parte do legado deixado por eles. Estou mostrando para você o mapa onde se debruçou a história do povo hebreu. Bacaninha. Mas estou mostrando para você também a cidade de Jerusalém, com o famoso Templo de Jerusalém. Então, quando Jesus, lá na Bíblia, nas narrativas, dizia que estão profanando a casa de Deus, a casa de Deus é o Templo de Jerusalém, que hoje só resta esse pedaço do muro aqui, ó, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Foi uma obra muito grande construída por um rei chamado Salomão. Primeiro, vamos lá sobre os hebreus. Os hebreus, que vão se dizer como o povo escolhido de Deus, é um dos povos semitas. Semitas são os descendentes de Sem. Sem é o primogênito de Noé. Bacaninha? E os povos semitas eram nômadas. Viviam perambulando à procura de um melhor lugar para sobreviver. Vão ocupar a região da Palestina, em torno do Jordão, que vai ser estabelecida para os hebreus como a terra prometida por Deus ao povo hebreu. Que, na realidade, a região do Rio Jordão seria aquilo que a narrativa bíblica diz que é uma terra que jorra leite e mel, de abundância, de boa. Só que para poder você se tornar senhor daquela terra, já que os hebreus chegaram depois, quando eles chegaram já haviam os cananeus, os filisteus, os arameus, os moabitas, os idumeus e etc. Uma penca de povos. Eles tiveram que lutar.
Eles tiveram que dar um fatality. Luta por terra. A primeira fase da história dos hebreus é a fase dos patriarcas. Aqueles velhinhos que comandavam os hebreus. Abraão, Isaac, Jacó, o filho de Jacó que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Viu? Essa narrativa está lá no Êxodo. Meu amigo Abraão, chegando à região da Terra Prometida, com a Sara. Massa, galerinha. Massa essa narrativa aí. Vou passar o slide, povo. Vou passar o slide. Qualquer coisa você pede para voltar, viu? Tá aí, segundo a Bíblia, Abraão saiu da cidade de Ur. Deus disse a Abraão, retira-te dessa terra, que eu vou te conduzir a uma terra onde jorra leite e mel. Aí ele foi para o norte, Irã, não era lá, ele desceu um pouquinho e a terra prometida vai ser uma região que já era ocupada por vários povos, bacaninha, que vai ser a região da Palestina, de boa, em torno do Rio Jordão, como você vê nesse mapa 2, ó. Em torno do Rio Jordão, como você vê no mapazinho 2, bacana? Abraão e Sara. Deus disse a Abraão, eu vou te dar uma grande descendência, tão grande quanto a quantidade de estrelas no céu. Só que Sara inicialmente era estéril. Então Abraão teve um caso com a escrava e teve um filho. Mas os planos de Deus não era com H, era com Sara. E então, Deus permite que Sara, com 90 anos, tivesse um filho. O nome dele? Isaac. Vamos dançar esse reggae. Isaac, vamos dançar esse reggae. O povo precisa de uma voz amiga. Mais ou menos, viu? E aí eu estou colocando para você uma curiosidade, ó. Povos semitas são os povos descendentes de Sem, né? Filho primogênito de Noé. Mas como meu amigo Abraão é um desses daí, ele teve 2 filhos. Ismael vai dar origem ao povo árabe do deserto. Isaac vai dar origem ao povo judeu. Oxe, tio, mas árabes e judeus hoje não são meio que inimigos na região da Palestina? São. Eu sei que são. Mas eles são povos irmãos. Eles acreditam em um só Deus. E eles têm o mesmo patriarca. Quem é o patriarca dos 2? Abraão. E é sim. Abraão é patriarca na narrativa dos islâmicos, nos árabes e também dos judeus. Ah, papai. Vou passar, povo. Galerinha de São Francisco do Piauí. Boa noite, galerinha de São Francisco do Piauí, rapaz. Aí o povo hebreu vai para o Egito fugindo de uma seca braba, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, a Palestina foi acometida por uma seca gigantesca. Na verdade, a seca foi generalizada, né? Mas essa seca resultou dos hebreus migrar para o Egito, haja vista que o Egito era o celeiro do mundo antigo. Tinha muitos grãos, muita produção agrícola por causa do rio. E quando o povo hebreu chegou lá, tinha um judeu, tinha um hebreu que era um homem de importância, era o grão-vizir. Ele havia sido vendido pelos irmãos como se fosse um escravo para o Egito. Ah, meu amigo José, o mais novinho dos filhos de Isaac. O mais novinho dos filhos de Isaac, de Jacó, né? Jacó. O mais novinho dos filhos de Jacó, de Israel. Era o mais menininho, foi vendido pelos irmãos, os irmãos com ciúme dele. Pois ele no Egito se transformou em um homem de importância. Tio, é aquele que adivinha o sonho do faraó das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras? É ele mesmo. É ele mesmo. Ele adivinha que o Egito vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de peleja. Se tornou uma importante figura dentro do Egito.
Foi na época em que o Egito esteve sob o controle de um povo estrangeiro, de um povo semita, os Ixos. Quando os Ixos foram expulsos pelos egípcios, o povo hebreu foi escravizado. Escravidão dos hebreus. A Bíblia narra que foram 400 anos de escravidão. Até que o meu amigo Manassés, o nascido das águas, Manassés, Moisés, liderou a saída, o êxodo. Êxodo. Saída gloriosa do povo hebreu do Egito, pondo fim a 400 anos de escravidão, sob a liderança gloriosa de Manassés, o nascido das águas. Na realidade, por hora, a minha narrativa é só narrativa daquilo que a gente tem de base na Bíblia, galerinha. São dados históricos extraídos da Bíblia, mas confirmados com outras fontes históricas, à medida que a gente consegue fazer o confronto dessas fontes e perceber que muitos dos relatos bíblicos têm veracidade histórica. Aí lembrar das pragas do Egito, quem governava o Egito era um faraó chamado Ramsés. Está aí o Moisés de frente ao Ramsés, que na verdade foram criados juntos, né? Foram criados juntos. As famosas pragas do Egito, hoje a ciência busca explicar cientificamente cada uma dessas pragas. Nós não vamos dizer assim, nós não vamos mergulhar nessa discussão se as pragas foram obra de Deus, punição divina, ou foram um fenômeno explicável hoje, mas eu estou lhe dizendo que tem pessoas que buscam explicar de forma científica, histórica, racional, as 10 pragas do Egito. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Vou passar a imagem. Aí o povo hebreu sendo conduzido pelo meu amigo Abraão. Está aqui Abraão e Sara. Isaac, vamos dançar esse reggae. Isaac teve 2 filhos, Isaú e Jacó. Jacó mudou o nome para Israel, combatente de Deus, com as várias mulheres. E os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E aí lembrar que essa fase aqui, o povo hebreu andava conduzindo suas ovelhas, seu rebanho. Era um povo meio nômade, né? Meio condutor de animais, porque não tinham a terra dele ainda. Eles vão ter que conquistar essa terra. Olha aí a presença dos hebreus no Egito. Aqui é uma pintura egípcia mostrando o povo hebreu fazendo a circuncisão. Viram aí, ó? Fazendo a circuncisão. Aqui mostra um egípcio segurando um hebreu, fazendo a circuncisão. E aí o retorno, olha, o meu amigo Moisés saiu da cidade de Ramassés, atravessou o famoso Mar Vermelho, abre-te Sésamo, abriu, e chegou à península do Monte Sinai, onde ele vai receber os famosos 10 mandamentos. Tudo isso que eu estou lhe narrando tem na Bíblia. No Egito, o povo hebreu teve 2 momentos. Um primeiro que o povo hebreu gozou de uma vida boa e depois que ele foi reduzido à escravidão. Então, o êxodo tem uma importância muito grande na história dos egípcios? Tem. Do povo hebreu? Tem. É a saída gloriosa, é o fim da escravidão. Êxodo, saída, é festejada pelo povo hebreu numa festa chamada Páscoa. Páscoa judaica. A Páscoa judaica. Logo depois que saiu do Egito, meu amigo Moisés recebeu no Monte Sinai as famosas tábuas da lei. Os 10 mandamentos, o decálogo, as leis de Deus entregue aos homens. Amar a Deus sobre todas as coisas. E, na realidade, ali é o fundamento principal
da concepção monoteísta dos judeus e depois dos cristãos, né? E depois dos cristãos. De boa? Deixa um minutinho na tela aí que eu gosto do meu amigo Moisés para a galerinha fazer o print. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos lá, galerinha? Alô, Lindinalva, alô, Maria Lucilene. Vou passar, galerinha, vou passar. Aí quem já viu narrativa da Bíblia deve lembrar do meu amigo Moisés abrindo o Mar Vermelho. Por ele teriam passado 2 milhões de judeus, que era a população judaica que morava no Egito. Está aí a travessia, está aí ele recebendo os 10 mandamentos, o decálogo. Está aí os 10 mandamentos, bacana, não deve adorar outro Deus que não o teu, não deve adorar imagens, não deve professar o nome do teu Deus em vão, deve guardar o sábado de boa, deve respeitar os pais, não matar, não desejar a mulher do teu próximo, olha aí os elementos que você tem nas chamadas tábuas da lei. Mais imagens mostrando aí a árvore genealógica do povo hebreu, bacaninha. Depois de sair do Egito, a fase seguinte foi a chamada fase dos juízes, que não são reis, mas eram chefes militares escolhidos para comandar o povo hebreu na luta contra os povos que ocupavam a Palestina. O destaque: Gedeão, Sansão, que casou com uma filisteia que o traiu, Dalila e tal. Samuel foi o último juiz, conseguiu levar a guerra e o povo hebreu para dentro do território filisteu, lembra? E sendo uma figura, o povo hebreu disse: agora tu vai ser nosso rei, como todos os outros povos têm rei. Tu é nosso rei. Meu amigo Samuca disse: eu não fui escolhido por Deus para ser rei, pois você tem que escolher o nosso rei. E Samuel ungiu o jovem Saul para ser o rei dos hebreus. Então, tal qual todos os outros povos da época antiga, o povo hebreu vai ser governado por um rei, é uma monarquia. Centraliza o poder na figura do rei. Essa fase eles transformam Jerusalém na capital do povo hebreu, foi uma conquista do jovem Davi, e vai ser o apogeu da história hebraica. Saul, Davi, Salomão. Ah, papai, aqui é o ápice. Fazendo comércio contra os povos, com os fenícios, com o Egito. O rei Salomão tinha uma facilidade de fazer comércio, negociação com vários povos. Aí tem aquela narrativa que ele era o rei da sabedoria e que ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. O povo da Etiópia hoje se acredita ser descendente do rei Salomão,
e a rainha de Sabá. A rainha de Sabá e Salomão, rei da sabedoria. Quando o rei Salomão morreu, ele tinha construído o templo de Jerusalém, tinha ampliado o comércio, mas tinha feito o povo hebreu pagar muito imposto. E isso resultou numa certa resistência após a morte dele. Aí o povo hebreu vai se dividir em dois, com os dois filhos de meu amigo Salomão. Roboão, rei de Judá, e o usurpador, irmão dele, Jeroboão, que vai atuar ao norte nas 10 tribos que vai ser o reino de Israel. Então, o povo hebreu se divide em dois. E dividido fica enfraquecido. Enfraquecido foi aos pouquinhos sendo conquistado, e conquistado, e conquistado, e conquistado. Então, na época do Império Romano, o povo hebreu era submisso a Roma, havia sido conquistado pelos romanos. E organizaram trocentas revoltas contra o domínio alienígena, um povo estrangeiro dominando a terra prometida. Nós não aceita. E nesse cenário nasceu um judeu chamado Ierus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, um jovem galileu. E aí, nesse cenário, os romanos vão expulsar o povo hebreu da região da Palestina, porque o povo hebreu se revoltava, porque o povo hebreu se negava a adorar os imperadores romanos, porque o povo hebreu não aceitava os deuses do panteão romano, e o imperador romano Adriano decidiu desjudaizar a Judéia, expulsar os judeus da Judéia. E foi. Faça o print aí, galerinha, dessa parte. Deixa um minuto na tela, meu rei. Tá aí uma imagem romantizada, lembrar da luta de Davi contra o Golias, esse jovem que você está vendo aí, contra o gigante de 2 metros, o Golias. Era só um camponezinho, né? O meu amigo Davi, mas enfrentou com a força de Deus. Aí está o rei Salomão, essa imagem seria o rei Salomão, as muitas mulheres à disposição, a rainha, as rainhas. Passando a imagem, seria o templo de Jerusalém, como provavelmente o seria, né? Uma obra suntuosa, um palácio, vamos dizer, e também um templo religioso. Só resta um pedaço do muro dele hoje, é o Muro das Lamentações. Foi o imperador Adriano que mandou destruí-lo, o Muro das Lamentações. Nesse local aí, Jesus, em muitos momentos, fez a pregação, galerinha de Esperantina.
Tá aí a divisão do povo hebreu, a gente chama cisma, separação, cisma, de boa. Lembrar que uma parte do povo hebreu foi levada para a Babilônia como escravos, no famoso cativeiro da Babilônia, na época do Nabucodonosor, 10.000 judeus mais influentes levados como escravos para a Babilônia. E aí, mais uma vez, o cisma, que é a divisão do povo hebreu antes era dividida em 10 tribos, depois vai formar 2 reinos. As 2 tribos ao sul, o reino de Israel, o reino de Judá, e as 10 tribos ao norte, o reino de Israel. Bacaninha? Tá aí, os romanos dominaram a Palestina. Olha esse alto relevo romano, mostrando um candelabro de 7 braços, demonstrando que Roma, no piauiês, conquistou a Judéia e teve uma grande resistência. A última grande resistência foi numa fortaleza chamada Massada, que você está vendo nessa imagem, onde teve um suicídio coletivo de 1.000 judeus que não aceitavam se submeter ao domínio das tropas romanas. Ali ao fundo é o Rio Jordão. Bacaninha? Show! Alô, Lindinalva, alô, galerinha de São Francisco. Aí o povo hebreu expulso da Palestina se espalhou pelo mundo romano, num evento chamado diáspora. De novo, diáspora. Então, na primeira aula de hoje, nós vimos a diáspora africana, uma dispersão forçada dos africanos pelo mundo. E agora você está vendo a diáspora judaica, que vai ser a dispersão dos judeus pelo mundo romano, que foram expulsos por Roma. Velho. Vou passar mais para a gente fechar nossa temática da aula de hoje com as questõezinhas, né? Onde se localizava a terra prometida? Interroga, gostei da interrogação. Expor a importância do rei Davi, na história dos hebreus, e rei Davi era pai do rei Salomão, viu? Pai do Salomão. 3 características da religião dos hebreus. Será que você consegue estabelecer diferenciando dos outros povos? É massa, viu, velho? Será que você consegue estabelecer um paralelo diferenciando de outros povos? Explicar os seguintes eventos na história dos hebreus. O que foi o êxodo, o que foi a cisma, o que foi o cativeiro da Babilônia e, por último, que a gente narrou já agora há pouco, a famosa diáspora judaica. Belezinha? Vamos deixar aí um minutinho na tela para ver se a galerinha faz o print, já começa a mandar aí as propostas de resposta, que é uma temática que eu acho que todo mundo estudou, geralmente quando você faz o chamado catecismo, os católicos, né? Geralmente os protestantes, os das igrejas evangélicas, têm uma leitura mais profunda da Bíblia e muito provavelmente têm uma propriedade de conhecimento muito maior sobre a história do povo hebreu. Um minuto na tela aí, meu rei, por favor.
Ao vivo? Aos vivos! Aos vivos e a cores, galerinha. Deixa eu ver se teve resposta, nenhuma por hora. O termo semita é comumente usado para referir-se aos hebreus ou judeus, tal como o termo antissemita é usado para qualificar o tipo de discurso ou ideia pessoal que tem por objetivo hostilizar o povo hebreu, a cultura hebraica. A origem desse termo, semita, segundo a tradição hebraica, remete a que figura? Essa é fácil, viu? Remete a que figura? Povo. Sem um profeta obscuro da época dos patriarcas? Não, ele nem é profeta e nem está na narrativa dos patriarcas. Nem é um rei babilônico, com certeza. Sem é filho primogênito de Noé e os descendentes de Sem são os povos semitas, portanto, letra C de sabido, C de campeão, C de Canal Educação. Belezinha? Olha, estamos encerrando nossa aula de hoje. A temática era essa mesmo, contar um pouquinho, na realidade, recordar um pouquinho da história dessa grande civilização que deixou um mega legado, que é a religião monoteísta, que é a nossa primeira parte da Bíblia, que é o Velho Testamento, e, claro, deixou um fundamento de um conjunto de preceitos éticos, morais, para a religião de vários povos. Bacana? Um cheiro na caixa do oi, meu muito boa noite, até a próxima e tchau. Valeu, povo!